Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Bom, queridos, nós estamos de volta com o nosso programa e quero trazer uma mensagem sobre a sexta palavra de Jesus, a quinta palavra de Jesus na cruz. A quinta está em João 19, 28. Eu vou ler. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Tenho sede. Então não me parece assim que fosse uma reclamação. Jesus não reclamava. Nós somos reclamões, mas reclamamos de tudo. Se a água não está bem gelada, reclamamos. Se chove, reclamamos. Se tem sol, reclamamos. Se faz frio, reclamamos. Se o ar-condicionado está forte, reclamamos. Se não tem ar-condicionado, reclamamos. Se a comida não está muito boa, reclamamos. Se tem só sopa, reclamamos. Reclamamos da esposa, você reclama do marido, reclamamos dos filhos, você reclama dos pais, do irmão, reclama da cidade. Quanta gente fala mal da cidade, que a cidade não presta, reclama disso, reclama daquilo, reclama do dinheiro, reclama de tudo. Jesus não era assim. Não era assim. E nem nós precisamos ser assim. Então, quando diz tenho sede, não está reclamando de alguma coisa. E nem sequer estava pedindo: eu quero beber água, não aguento mais. Mas eu quero lembrar dois versículos. O primeiro está no Salmo 22. Então eu quero ler o Salmo 22, versículo número 15. Se você tem Bíblia aí, pode até abrir e marcar. Salmo 22, versículo número 15. Diz assim. Esses textos assim do Antigo Testamento são textos proféticos. É a maneira bíblica de tratar. A Bíblia não é um livro de matemática. A Bíblia não foi um livro escrito como que alguns livros que tem capítulo 1, capítulo 2, item 1, subtítulo. Não é assim. Quem separou a Bíblia em capítulos e versículos foram homens muito depois que ela foi escrita. Não foi Moisés que fez isso. Não foi. Não foi João, Pedro, Paulo, não. Foram homens que fizeram para facilitar que a gente encontre o texto que quer. Foi para isso. Então a Bíblia não foi escrita assim: olha, agora eu vou escrever sobre o que vai acontecer com Jesus daqui 2000 anos, 1500 anos. Não. Então nós temos que compreender como interpretá-la. Por isso que é fácil distorcer a Bíblia. É facílimo. Lembra quando Jesus foi tentado, passou 40 dias e 40 noites em jejum, e o diabo tentou? Você lembra como que o diabo tentou? Alguns itens da tentação estão escritos, outros não. Aí o diabo chegou para ele e disse: está escrito, você pode pular do pináculo do templo, que Deus vai dar ordem e os anjos vão te pegar e você não vai machucar. Está escrito. Então o diabo sabia a Bíblia, conhecia a Bíblia, mas interpretou
falsamente. A interpretação dele foi extremamente falsa, tendenciosa, perniciosa, arrogante, blasfema, né? Tá bom. Então, dito isso, eu vou ler. É o Salmo 22, versículo 15. 22, 15. Vou ler. O que diz aqui? Secou-me o meu vigor, como um caco de barro, e a língua secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. É uma referência ao que estava acontecendo com Jesus, completo com o Salmo 69, versículo 21. 69 e 21. Esse ainda é mais claro, 69, 21. O que diz? Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então, é o cumprimento, está sendo cumprida a palavra de Deus em Jesus. O Velho Testamento, ele tem que ser cumprido no Novo Testamento. Não é para eu viver aquilo propriamente, mas é para eu saber e conseguir interpretar. Tá? O Senhor Jesus estava debaixo de castigo violento, ele estava desidratado, debaixo de um sol escaldante, ele estava em situação ruim, não tinha cobertura para o seu corpo, ele estava nu. Então ele sentiu sede. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem sente sede? Não é uma pessoa normal que sente sede? Jesus sentiu sede, ele está revelando quem ele era. Ele estava revelando se ele era Deus só, ou se ele também era humano. Porque se ele é Deus, puramente Deus, então ele não tem sede, ele não está sentindo nada, ele está passando por isso. É uma falsa, é uma ilusão de ótica. Então algumas coisas a gente vê que é para revelar quem era Jesus. Quando ele diz, eu tenho sede. Porque ele estava passando por aquilo que um homem passa. Se for um Deus, não passa. Um homem passa. Porque ele era homem. Diz o texto que o nosso sumo sacerdote, que é Jesus, ele sabe, ele conhece, sabe por que eu estou passando. Ele está entendendo o que está acontecendo comigo. Porque por tudo isso ele passou. Então ele sabe as coisas que eu sofro, porque ele sofreu. Aliás, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então essa questão do sofrimento de Jesus, em Hebreus está bem explicado, que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E ele, como nosso sumo sacerdote, ele sabe se compadecer de nós, porque ele sabe o que nós padecemos. Existem pessoas que acham que Deus não sabe. Existem pessoas que acham que Deus esqueceu de mim, Deus não se importa comigo. Ele não acredita que o Senhor Jesus conhece as suas dores. Ele não acredita que o Senhor Jesus sabe por que ele passa e o que ele está precisando. Não acredita nisso. Ele não acredita porque ele acha que o Senhor Jesus nunca passou por nada. Ele era assim, era superior, ele passava por cima das coisas sem sentimento. Mas ele tinha sim sentimento profundo. Ele era muito mais sensível do que nós somos. Só que o sentimento dele não era distorcido, não era egoísta, não era um sentimento vaidoso ou coisa assim. Ele era curado de todas essas coisas. Ele não tinha pecado, ele não permitiu o pecado dominar a vida dele. Então quando ele fala tenho sede, ele está revelando quem ele era. Tenho sede porque ele era homem. Está aí no versículo 28. Disse depois, versículo 19, versículo
João 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. No versículo 29 e no 30, fala que eles deram uma esponja, embeberam de vinagre uma esponja e fixaram num caniço e levaram lá na boca de Jesus. Mas ele dizia: eu tenho sede. Por que será que eles embeberam essa esponja em vinagre e não em água? Não é verdade? Porque se ele disse: eu tenho sede, por que vão dar vinagre? Para amortecer a dor dele? Qual é a intenção? Francamente, eu não sei. Eu nunca me veio à mente uma resposta por que lhe deram a esponja embebida de vinagre e não de água. Se ele pediu água, ele disse: eu tenho sede. Ele não estava com vontade de beber alguma bebida alcoólica para que ele ficasse meio que o álcool fizesse algum efeito, tirasse um pouco da sua angústia, da sua dor. Ele diz: tenho sede. Quem é Jesus? É a fonte da água da vida. Quem bebe de Jesus jamais terá sede. Como disse ele: tenho sede. Aí as pessoas usam isso para dizer: não acredito. Pois é, eu quero te chamar para crer. Aquele que é o autor da água da vida. Você quer beber da água da vida, tem que vir a Jesus. Você tem que ter sede da água da vida. É um contraste muito grande, eu sei que é. É um absurdo, eu sei que é. Tem uma explicação melhor para a salvação a não ser por Jesus? Eu não tenho. Então eu te digo que o Senhor Jesus é aquela pedra rejeitada pelos homens, pedra de tropeço para muitos homens, mas bem-aventurado quem não encontrar nele tropeço. Vou terminar fazendo a oração da fé. Senhor, obrigado por isso, pela compreensão, pelo discernimento. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor enviou o teu Filho. Ele foi um homem, um ser humano. Então, se ele sofreu, ele sabe que eu estou sofrendo. Se ele padeceu, ele sabe que eu estou padecendo. Se ele teve sede, ele sabe que eu tenho sede. Se ele se sentiu abandonado, ele sabe o que é se sentir abandonado. Se ele foi humilhado, ele sabe o que é ser humilhado. Mas também se ele foi vencedor, ele sabe como eu posso ser vencedor. Obrigado por isso, Deus. Eu te agradeço de coração em nome de Jesus. Amém. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará.